gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, Adri Camilta, do canal do YouTube também. Aí eu sempre estou tentando fazer uma live volta e meia. E hoje a nossa convidada é a minha amiga Fátima Roden. Ela tem 53 anos, mora em Giruá, no Rio Grande do Sul. Ela é casada, mãe de um casal, um menino com 32 anos e uma menina com 28. A Fátima é uma grande agricultora e mentora de estilo de vida e de como não ter uma recidiva do câncer. Até porque a Fá, ela teve câncer de mama, o mesmo tipo que eu, HER2 positivo, em 2015. Chegou a fazer mastectomia nas duas mamas e hoje está na fase do tamoxifeno. Mas isso daí eu vou deixar para ela mesmo contar. A gente vai abordar os 6 fatores da mentoria dela, onde ter a remissão do câncer e como não ter a recidiva do câncer, tá bom? Então eu vou chamar minha amiga, e é Fátima sem acento, viu? Vou chamar minha amiga Fátima Roden, espero que eu esteja falando corretamente para falar melhor para vocês. Aê! Olá! Oi, Fá! Tudo bem? Tudo bem, amiga? Ai, Nossa, que privilégio! Muito obrigada por aceitar. Que bom! Imagina, é um prazer. Um prazer. Igualmente. Se você quiser se apresentar novamente, Falar um pouquinho sobre mim, então, claro. e como tema também, hoje que a gente tem o nosso tema, que é o novo estilo de vida que o câncer me trouxe, né? Então, eu vou falar bastante sobre a minha vida de agora. Mas, o comecinho aqui eu vou fazer, então, me apresentando assim, a pessoa que eu era antes, a Fátima que eu era antes do câncer, né? E eu era uma mulher muito trabalhadora, eu trabalhava demais até, né? E eu tinha uma vida muito cheia de compromissos, eu tinha uma rotina muito agitada, eu não conseguia gerenciar o meu estresse, as minhas emoções, eu não conseguia fazer um acompanhamento exato, um equilíbrio, uma rotina que eu pudesse equilibrar todas as áreas da minha vida, assim, que eu pudesse destinar um pedaço da pizza, como se diz, né, para cada área da vida. Sempre aí na Então, sua muitas... fazenda, né, Fá? Sempre aí na sua E fazenda, essa rotina, né? Que você é uma grande sempre aqui. agricultora. Sim. Eu moro num sítio, né, me criei no interior do município aqui de Giruá, Rio Grande do Sul. Eu moro num sítio aqui, deixado pelos meus pais. E eu sou casada, tenho 52 anos. 52, perdão, né? 53 anos, já passou dos 52. E aí eu tenho 52, 3 anos e tenho 2 filhos, um casal, um rapaz de 32 e uma menina de 28. Sempre morei no interior, nunca morei em cidade, nem cidade pequena, nem cidade grande, sempre no interior, no sítio, na roça, né, como muitos falam. Então a minha vida era bastante agitada, assim, porque a gente tinha que fazer de tudo um pouco, né? A gente era dona de casa, era mãe, era cozinheira, era lavadeira, era doméstica, era agricultora, e ainda assim eu comercializava os meus produtos, que até hoje ainda comercializo, né? Produtos panificados, que é pães, cucas, bolachas, pizzas, essas coisas assim que eu produzo, né, na minha propriedade e vendo direto ao consumidor. Então ainda trabalho com isso, mas hoje bem menos. Então, como minha vida era muito agitada, assim, eu não tirava tempo para conseguir dar Cuidar de ti, uma né? atenção. Isso, uma atenção especial aos meus desejos, aos meus sonhos. Eu não tinha espaço na minha vida, né? Eu vivia em função dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, do meu trabalho. Então, era uma vida assim, era uma vida feliz, de certa forma, porque eu me realizava profissionalmente, eu me realizava com a minha família, mas comigo mesma eu sempre estava um pouco que insatisfeita. Aí então veio a doença aos 48 anos, né? Eu tive então um câncer de mama, que foi o HER2 positivo, foi o carcinoma infiltrante grau 3, e ele já estava bem avançado quando eu descobri. E mesmo fazendo todos os exames de rotina, né? Fazendo mamografia, ecografia, todos os exames que eu precisava fazer todos os anos,
ele avançou muito, muito rápido. Quando eu percebi, quando eu senti, na verdade, eu já tive que ir meio rápido fazer biópsia, fazer todos os exames e já para a cirurgia. Segundo os médicos, né, tanto o mastologista que me atendeu, como também o oncologista, ambos, né, acharam muito arriscado iniciar um tratamento para tentar reduzir o tumor, sendo que, como eu tinha mama pequena, eu iria perder igual toda a mama, né? Então era mais seguro tirar, né, toda a mama, né? Fazer a mastectomia bilateral, que eles chamam, né, mastectomia bilateral total, para depois iniciar o tratamento. E foi o que eu fiz então. Como a segunda mama também já tinha comprometimento, já tinha nódulos também, porém não eram malignos ainda, o médico me orientou a também fazer a mastectomia naquela também. Então, eu fiz nas duas mamas, fiz um implante de silicone na mesma cirurgia da retirada, depois eu fiz um tratamento de 8 quimioterapias, perdão, não era 8, era 12, era 6 vermelhas e 6 brancas, e depois mais 30 radioterapias. Então, foi um tratamento bem intensivo, eu fiquei quase um ano em processo de tratamento, as minhas quimioterapias eram de 21 em 21 dias, porém 2 vezes os meus exames não estavam satisfatórios, eu não consegui fazer a quimioterapia devido à minha imunidade, meus leucócitos, né, estavam muito baixos, então eu não consegui realizar o tratamento. Então eu levei em radioterapia, quimioterapia e cirurgia em torno de um ano, então 2016 foi o ano que eu passei mais em função disso. Então, eu tive aquele ano, assim, de reclusão, aquele ano de reflexão, aquele ano que eu não pude trabalhar, que eu tive que mudar completamente minha rotina, e esse ano foi, para mim, um ano sabático, eu digo assim, um ano que eu tirei férias forçadas e um ano que eu resolvi colocar a minha vida em ordem e resolvi, então, assumir uma nova postura perante a vida após o câncer. Então, foi aí que eu tive a ideia de, quando curada, eu queria ajudar as pessoas, eu queria inspirar e motivar as pessoas com a minha história e também com a minha trajetória, né? Porque tudo não foi muito fácil chegar onde eu estou hoje. Então, isso tudo traz para mim, assim, muita força de vontade, assim, muito orgulho para querer passar isso para as outras pessoas, porque eu sei que as pessoas precisam, porque eu também tive pessoas que estavam no meu pé, sabe? Para mim conseguir superar e para mim conseguir chegar onde eu estou hoje. Então, é isso que eu quero fazer hoje e é isso que eu faço, sendo mentora de estilo de vida. Isso que eu trago para as pessoas, né? Ajuda a adquirir novos hábitos, ajuda a identificar os hábitos nocivos que a pessoa tem na sua vida. Eu ajudo a pessoa a organizar a sua mente, a reprogramar a sua mente, seria a palavra mais certa, porque a gente tem muitas crenças limitantes que a gente acha que é assim, só que quando você vai ver, você mesmo está se enganando, a sua mente mesmo está te enganando. Então, a gente precisa reprogramar o nosso mental, para que a gente possa, então, dominar os nossos sentimentos, ter o domínio, né, dos nossos sentimentos e também ter o controle das nossas emoções. E quando a gente controla a nossa mente, o nosso emocional e o nosso sentimento, né, a nossa emoção, a gente controla tudo na nossa vida. A gente se torna uma pessoa equilibrada e a gente consegue alcançar todos os objetivos da nossa vida. Então, é por isso que eu estou aqui para falar um pouco sobre isso. Se as pessoas têm perguntas, podem fazer aí no chat. E a Adriana também pode fazer as perguntas que ela quiser. E a gente está aí para responder. Eu sei que você abrange 6 áreas, né? Que é a mental, espiritual, emocional, energética, alimentar e física. Então, eu gostaria assim, que a gente fosse falando uma por uma, assim, mais ou menos o pessoal entender a respeito disso, uma por uma, né, sobre a sua mentoria, né? Você vai ter uma em breve, né? Vai fazer um sorteio de uma pessoa grátis. E compartilha comigo que eu saio também compartilhando que quem tiver condições, eu tenho certeza que vale a pena o investimento. Então, amiga, você quer começar falando da parte mental, que abrange na mentoria? Tá bom, então, vamos começar pela mental, que é o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, no caso, é o nosso dominador, né? O nosso mentor, é o que domina, é o que manda em nosso corpo, né? É o que manda os estímulos para o nosso corpo, o que manda os sentidos, que faz a gente sentir, a gente ter o olfato, ter a visão, ter a audição.
Então, tudo é comandado pelo nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é um músculo. E esse músculo, ele precisa ser exercitado, assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, né? Se eu quero ter um corpo sarado, se eu quero ter músculos fortes, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso fazer uma ginástica, eu preciso fazer um exercício. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Porém, muitas pessoas não o veem dessa maneira, mas ele precisa ser, sim, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser alimentado e ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ter uma disciplina, ele precisa receber o que ele necessita para que ele dê os comandos que a gente precisa e que a gente espera dele. Na reprogramação mental, a gente trabalha bastante assim, os traumas, a culpa, o medo e as crenças limitantes. Isso são tudo pensamentos que a gente processa no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele produz mais de 60 mil pensamentos ao dia. Então, imagina o turbilhão de pensamentos que o seu cérebro está processando durante o dia. E durante a noite, quando você dorme, o seu inconsciente é que nem um computador que precisa separar tudo aquilo ali, né? Precisa jogar fora o que não serve mais, precisa colocar para a lixeira, né, o que vai para a lixeira, armazenar o que precisa ser armazenado. E se durante o dia eu tenho pensamentos bons, eu tenho reflexos bons, eu tenho um alimento bom para o meu cérebro e eu pratiquei coisas que fizeram o meu cérebro produzir os hormônios do bem-estar, por exemplo, eu pratiquei uma atividade física, eu fiz algo que me deu prazer, eu vou ter boas lembranças para o meu cérebro armazenar, eu vou ter coisas positivas para o meu cérebro armazenar. E eu não vou sonhar, por exemplo, porque os nossos sonhos, eles são buscas de socorro, né, do nosso inconsciente. Então, o que você sonha durante a noite, na maioria das vezes, é algo que você não conseguiu processar no seu consciente. Então, o seu inconsciente busca aquilo e traz em forma de sonho. Então, muitas vezes a gente tem pesadelos, a gente tem sonhos agitados, porque o nosso cérebro quer se libertar daquilo ali. Então, curando esses traumas, essas crenças, trazendo crenças novas, né? O que é uma crença limitante, né? Uma crença limitante é algo assim como algo que disseram a você. Tipo assim, um dogma, uma regra que teus pais impuseram, que teus avós impuseram. Eles disseram para você que isso é certo. E você acreditou que isso é certo, porque seu pai e sua mãe fizeram assim, seu avô, sua avó fizeram assim. E muitas vezes aquilo não é o ensinamento correto, não é o certo. Mas eles não o fizeram por mal, eles fizeram porque eles não tiveram a informação que a gente tem hoje. E aquilo criou um certo bloqueio no nosso cérebro, porque a gente não quer perder o vínculo familiar e a gente quer seguir aquilo ali que aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós. Então, aquela crença que a gente tem de acreditar naquilo, ela nos limita. Então, isso é uma crença limitante. É algo que eu acredito e que me limita, que não me deixa ser um ser ilimitado, não me deixa criar, não me deixa voar, não me deixa livre. É algo que me prende. Então, aquilo ali eu preciso desbloquear da minha mente, preciso ver aonde está essa crença limitante. E assim, não é só de nossos pais e nossos avós, é de nossos professores, é algo que algum amigo ou amiga nos falou e que a gente se magoou e pegou isso para nós e assumiu aquela identidade ou aceitou aquele rótulo, por exemplo, que uma pessoa disse de nós, né? E aquilo ali me limita, porque eu aceitei que a pessoa colocasse isso em mim. Então, isso tudo precisa ser desbloqueado. Isso, então, é feito na reprogramação mental, através de técnicas, através de muita conversa, de muito diálogo, de muito processo de cura, de perdão e principalmente de amor próprio, porque muitas pessoas não têm um amor próprio por si. Elas não são autorresponsáveis por si, pelo seu autoconhecimento. Elas fazem tudo pelo outro, tudo pelos outros, e por si mesmas elas se negligenciam e não fazem. Então elas acabam, elas mesmas, trazendo para elas essa crença de que elas não são capazes, de que elas não precisam, de que elas têm que fazer pelo outro, porque o outro está esperando aquilo de mim e eu não posso falhar com o outro.
mas comigo eu falho todo dia. Então, isso ali tem que ser já colocado lá no nosso cérebro, lá no coração do nosso gerenciamento, né, que é o nosso cérebro. O cérebro, na verdade, como ele é um músculo, né, como eu coloquei lá no começo já da explanação ali sobre o mental, ele precisa ser exercitado e precisa ser dado o alimento certo, né, que seria imagens boas, pensamentos bons, não ver algo que nos frustre, que nos decepcione, que nos angustie. Então, tudo isso são alimentos que a gente dá ao nosso cérebro. Um filme, um livro que eu leio, algo que eu assisto. Muitas vezes tem pessoas que estão só no negativo, estão só assistindo o jornal que fala de tragédias, que fala de dor, que fala de pobreza. E aí você fica impressionado com tudo isso e você acha que não tem nada além disso na vida, quando tem tantas coisas bonitas que você pode cultivar, que você pode ver, que você pode compartilhar. Até mesmo compartilhar as coisas que você compartilha com as pessoas, seja pensamentos, seja algo que você curtiu, que você viu, que você gostou. Isso tudo tem a ver com o seu mental, com o seu poder mental. Tudo que você dá para o seu cérebro, tudo que você foca, aquilo ali se expande, aquilo ali cresce, né? Porque o cérebro tem o poder de fazer isso. Até porque quando chega uma informação numa pessoa e a pessoa passa essa informação para outra, dificilmente ela consegue passar a informação da mesma maneira como ela recebeu. Ela já passa um pouquinho diferente, ela já aumenta um pouco, ela faz ela se tornar algo um pouco mais amplo. E assim vai indo, né? De pessoa em pessoa vai aumentando. Tem até aquela brincadeira infantil, né? Que a gente brincava bastante, né? Que era da gente falar no ouvido da pessoa uma frase. Daí eu falava a mesma frase no ouvido da próxima e assim ia, durante toda a roda. Até que chegava lá na pessoa novamente, a frase era totalmente outra, né? Então dá para ver que tudo aquilo que você não tem o domínio, a consciência, tudo se modifica. Então tudo aquilo que você focar e manter o teu foco, aquilo vai se expandir de uma maneira que aquilo vai preencher o seu cérebro. E não as outras coisas que vão ficar todas emaranhadas e todas embaralhadas no seu cérebro. E vem uma notícia ruim daqui, vem uma notícia ruim dali, vem uma pessoa reclamando de uma coisa dali, outra pessoa reclamando dali. Quando vem uma pessoa contando uma coisa positiva, muitas vezes aquilo já nem surte mais efeito na sua vida, porque a sua cabeça está tão cheia de coisas ruins que você só vê coisas ruins. Então, isso é um trabalho bem lento que a gente faz, porque é um trabalho que precisa ser feito de várias maneiras, né? Seja por leitura, seja por meditação, seja por oração, seja por reprogramação mental. Então, não é um trabalho assim que você consegue assim de uma hora para outra, né? Tanto que eu já estou 5 anos nessa batalha, né? Nessa luta, e muitas coisas eu ainda preciso melhorar bastante. Tudo depende do ser humano, né? Da pessoa, porque cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um processo. Então, a gente precisa muito respeitar o processo da pessoa. Não tem como a gente chegar com uma ideia pronta e querer colocar na cabeça da pessoa, né? A pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que reconhecer que ela precisa dessa ajuda, dessa reprogramação. E aí a gente começa um trabalho assim lento, mas progressivo e com uma tendência muito grande de ter sucesso. Em alguns meses, ou talvez até leve mais que meses, leva 1 ano, 2 anos, mas ele já vai mudando lentamente, assim, e você vai sentindo os efeitos e você vai se deliciando de certa forma com isso, porque você vai vendo que você vai mudando, você vai conseguindo ter mais paixão pela sua vida, mais ânimo, mais vontade de mudar, mais vontade de fazer as coisas, e aí você faz as coisas muitas vezes e é algo muito desafiador, e aí você chega num momento, você cansa e você recua. Mas se você tem o teu cérebro já programado que você quer atingir aquele objetivo, você vai lá e retoma, sabe? Então esse é o privilégio que a gente tem quando a gente quer mesmo reprogramar a nossa mente. É a mesma coisa que fazer uma dieta, quando você quer muito fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar, você pode até falhar várias vezes, você pode até falhar, mas se você quer muito, você vai retomar a sua dieta, a sua reeducação alimentar. Então, com o cérebro é a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Bom, então, são 6 etapas, né, que abrange a mentoria. A segunda, no caso, seria a parte espiritual.
como é que trabalha a parte espiritual no seu curso, na sua mentoria, né? A parte espiritual, então, ela é bastante abrangente também, porque ela, na verdade, engloba todas as outras áreas, de certa forma, também. Né? E é preciso estar tudo mesclado, como se diz. Mas a primeira coisa, assim, que a gente mais busca trazer na mentoria sobre a área espiritual é que todos nós somos seres especiais, todos nós somos centelhas divinas, né? Nós somos filhos e filhas de Deus, somos criados à sua imagem e semelhança, porém somos todos irmãos perante a humanidade, perante Deus, somos todos irmãos e precisamos de ter essa empatia e esse amor. Deus nos trouxe, Deus nos ensinou e o maior exemplo de amor, né, foi Jesus Cristo, que amou a todos, né, incondicionalmente, indistintamente, ele amou a todos. Então, a parte espiritual, para que ela seja algo libertador, para que ela seja algo que te liberte, você precisa se entregar totalmente a essa parte espiritual. Precisa se entregar à sua fé, precisa se entregar aos ensinamentos, precisa absorver esses ensinamentos divinos, né? Que eu não falo ensinamentos religiosos ou ensinamentos da religião, mas eu digo ensinamentos da espiritualidade que vem de Deus, que vem do nosso Criador. Porque Deus é perfeito e nos criou perfeitos. Então, não somos mais e não somos menos que ninguém. E no momento que nós assumirmos essa nossa identidade espiritualmente, nós vamos com certeza nos empoderar e vamos conseguir as coisas, porque nós vamos agir humanamente, mas com espírito divino. Nós vamos agir como seres humanos, nós vamos continuar vivendo como seres humanos, porém nós vamos ser humanos espiritualizados, nós vamos ter um espírito, nós vamos ter um corpo que tem um espírito, porque muitas pessoas dizem assim, nós vamos ser um espírito que tem um corpo, e muitas pessoas dizem assim, nós somos um corpo que tem um espírito, porque segundo a Bíblia, né, primeiro foi criado o corpo, Deus criou o corpo e depois Deus soprou o espírito no corpo. Então, Deus, na verdade, criou o nosso corpo para que o nosso espírito habitasse nele. Então, na verdade, o nosso corpo é a carcaça, né? É a carapuça ou é a capa do nosso espírito. Então, todos nós temos um espírito dentro de nós. Então, nós não podemos julgar, nós não podemos acusar, porque no momento que nós estivermos acusando alguém, essa acusação, ela também se dirige a nós mesmos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós acusarmos alguém, nós estamos acusando a nós mesmos e a Deus. Então, eu sei que é muito difícil viver assim. Eu sei que é muito difícil viver a espiritualidade, porque muitas pessoas vivem a religiosidade. Muitas pessoas vivem a sua religião. O que é viver a sua religião? É viver segundo os dogmas da igreja. Viver o que a igreja rege. Viver o que a Igreja Católica, por exemplo, o que o Papa lá demandou, lá as regras todas, né, que a Igreja Católica precisa viver, o que a Igreja Universal tem de regras lá para que seus cristãos sigam. Isso é viver a religiosidade, isso é viver a religião. Mas viver a espiritualidade é você viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, né? Até tem uma canção do Padre Zezinho que fala sobre isso. E isso sim é viver a nossa espiritualidade. E isso é muito difícil nos dias de hoje, porque muitas pessoas às vezes até nos dizem assim, você está querendo viver algo que não é mais possível no mundo de hoje, nos dias de hoje. Mas como que não é mais possível? Se Deus criou a humanidade para que a gente sempre vivesse em paz, em harmonia, como irmãos, e está acontecendo tanta coisa, tanta guerra, tantas desavenças, tantas tragédias, tantas malcriações entre os seres humanos, entre os familiares, entre os cônjuges, entre pais e filhos. E como é difícil a convivência entre pais e filhos, entre marido e mulher, quando não existe o amor incondicional. Então, na espiritualidade, a gente traz muito isso, o amor incondicional. Eu preciso amar o meu próximo incondicionalmente.
O que é incondicionalmente é não colocar condição nenhuma. Porque se eu disser assim, e se o meu marido fosse assim, eu ia amar ele mais. Então você está colocando uma condição, porque você quer que seu marido seja assim. Se meu filho fosse assim, eu ia amar ele mais. Eu não amo meu filho porque o meu filho é assim. Não, eu preciso amar incondicionalmente. Como o meu filho é, como o meu marido é. Jesus amou os leprosos, Jesus amou as prostitutas, Jesus amou todas as pessoas que eram condenadas pela sociedade da época, né, pela sociedade da época, e ele amou todos, e ele mostrou um infinito amor. Jesus amou até quem pregou ele na cruz. Ele mesmo pediu perdão para Deus. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então, na espiritualidade, a gente trabalha muito essa parte. Amor, doação, solidariedade, empatia e principalmente o amor incondicional. Eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesma, porque Jesus também falou, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Porque muitas vezes eu reclamo do meu corpo, eu reclamo das coisas que eu tenho, eu reclamo da minha casa, eu reclamo que eu não tenho o que eu preciso para viver feliz, eu não sou feliz porque não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Então eu vivo reclamando. E eu não agradeço a vida que eu tenho, eu não agradeço a água que eu tenho para beber, o telefone que eu tenho para fazer uma live aqui para falar para tantas pessoas, né, trazer essa mensagem. Eu não agradeço as coisas mínimas que eu tenho na vida, eu não dou valor. Então eu estou maltratando a mim mesma e eu estou entristecendo a Deus com isso. Então Deus não quer isso para nossa vida. E no momento que você fizer da sua vida uma oferta, uma oferenda, uma doação, a sua vida vai ser muito abundante, a sua vida vai ser muito próxima, a sua vida vai ter tudo o que você necessitar. Porque Deus não deixa faltar nada aos seus. E buscar primeiro o reino de Deus, que tudo mais nos será acrescentado. Então, o que é o reino de Deus? É viver como Deus quer que nós vivamos. Em comunidade, em solidariedade, com empatia pelos nossos irmãos, sem julgar ninguém, sem discriminar ninguém. Então, a religiosidade, né, a parte da espiritualidade que a gente trata na minha mentoria não é a religiosidade, é a espiritualidade minha, de cada pessoa, é o seu eu, a sua essência. Não importa se você tem uma religião, se você pertence a uma religião ou se você não pertence a uma religião. Porque mesmo que você não pertença a uma religião, mesmo que você não siga uma religião, que você não esteja na igreja todo final de semana, ou mais que uma vez por semana, ou não viva em comunidade, mas você é filho de Deus, você é cristão. Então, você é filho de Deus. Mesmo que você não tenha sido batizado. Você já é filho de Deus desde que você era um espermatozoide fecundado pelo óvulo ali, você já era filho de Deus. Porque a origem da vida, da nossa vida, é de Deus. Então, você é um cristão, você é um filho de Deus e você tem o direito de viver como filho de Deus e buscar essa espiritualidade e dizer, eu sou uma pessoa espiritualizada. Então, eu não preciso seguir necessariamente uma religião para isso. Eu preciso cuidar do meu espírito. E o meu espírito tem que estar alegre, tem que estar sadio e tem que estar vibrando o amor e a luz que Deus quer que a gente emana para o nosso próximo. Perfeito, amiga. E o terceiro seria na parte emocional. Eu não soube muito qual seria a diferença, trabalhar a parte mental e a emocional. A emocional, ela é mais assim, a parte que ela é produzida, o nosso emocional, a nossa emoção, ela é produzida por uma atitude ou por um pensamento ou por algo que venha lá do nosso cérebro, lá do instinto, né? Porque, por exemplo, para você sentir uma emoção, você precisa algo que te aconteça. Vamos supor assim, para você sentir raiva. Para você sentir raiva, alguém tem que ter feito alguma coisa para você e você ficou com raiva daquela pessoa. Ou você não está de bem com a vida hoje, você está fazendo algo e aquilo deu errado e você ficou com raiva, você já está jogando todas as coisas, né? Você gerou aquele sentimento da raiva. Mas por que você gerou aquele sentimento? Porque você teve um pensamento ou uma atitude que te levou àquela reação. Então, aquela reação é a emoção, é o emocional.
Então, assim como você tem a emoção que é produzida lá no cérebro por algum pensamento, assim você tem a emoção que é produzida através de alguma atitude, de alguma ação ou de alguma reação. Muitas vezes uma pessoa faz algo para você e você reage. Ou você, se a pessoa faz algo de bem, você reage com simpatia, com alegria, com amor, com carinho. Então você gera aquela emoção boa, né? Agora, se alguém faz algo de mal, você sente repulsa, você sente ódio, você sente raiva. O emocional é tratar a emoção que gera no seu coração através da atitude, da ação e da reação que você tem. Então, seria isso. Porque muitas vezes a gente sofre, por exemplo, se citar um exemplo, você sofre um abuso na infância. Seja um abuso sexual, seja um abuso, tipo, você apanhou muito do seu pai, da sua mãe, do seu avô, ou até mesmo na fase adulta você apanha do marido, ou o marido apanha da mulher, e você sofre com isso, mas você não conta para ninguém. Você gera aquele sentimento, né, em você, aquela emoção, mas você não conta para ninguém. Você fica só para si. E aí, se for algo que você sofreu lá na sua infância, e aquilo ficou no seu inconsciente, ficou aquele trauma no seu inconsciente. Se algum dia você sofrer algo semelhante, vai gerar aquela mesma emoção. Ou se um filho seu, uma filha sua, ou algum parente, você vivenciar, você visualizar, você não precisa nem vivenciar, você visualizar essa mesma reação, essa mesma ação ou essa mesma atitude, você vai sentir essa emoção. E isso é um bloqueio psicológico que se transforma depois numa doença psicomática, muitas vezes. É um bloqueio que você tem, é diferente de trauma, né? É um bloqueio que você tem, que você não consegue liberar, porque você não consegue falar sobre ele, e você também não consegue buscar ajuda, muitas vezes porque tem vergonha, muitas vezes porque não queria sentir aquele sentimento, aquela emoção, e aí aquilo fica preso no seu inconsciente e você não quer contar para ninguém. Você tem medo, você tem vergonha, Às você vezes sente... é até falta de informação, né, Fá? Às vezes até por Isso, falta de informação, e né? isso precisa ser liberado também para trabalhar o emocional, para trabalhar as emoções. E daí, nessa parte do emocional também, entra o gerenciamento das emoções, que seria o gerenciamento das minhas emoções, tanto as ruins, as negativas, né, como as positivas. E nesse gerenciamento das emoções, eu vou trazer para a minha vida, quando eu gerencio as minhas emoções, eu trago também o gerenciamento do estresse. E o que é o gerenciamento do estresse? Ele é algo assim como uma reprogramação que vem da mente também, que na verdade você vai reprogramar sua mente para que você não passe mais por aqueles momentos de estresse, você vai buscar não viver mais aqueles momentos de estresse, porque você vai ter na sua mente, você vai saber o que gera o estresse, você vai aprender a identificar o que gera o estresse em você, você vai aprender a lidar com aquele momento que te causa o estresse e você vai aprender a controlar ele, a gerenciar ele, para que ele não aconteça mais. Então, você aprendendo a gerenciar o seu estresse, você gerencia suas emoções também. Basicamente é saber se comportar diante das circunstâncias, né? Como se E comportar das circunstâncias, né? como se Maravilha. comportar e também como se blindar de certas ações, reações ou então atitudes de outras pessoas, certas situações que nos acontecem, certos desafios que muitas vezes, em outros momentos, a gente agiria de uma forma impulsiva. E no momento que você aprender a gerenciar as suas emoções, você não agirá mais assim, porque você sabe que o pós você agir assim vai te trazer muito estresse, vai te trazer angústia, vai te sugar muito a sua energia. Então você vai aprender a gerenciar esses momentos. Maravilha. E uma que eu achei bem interessante, que eu não consigo imaginar como deva ser. Não sei se nessa área onde entra um pouco do reiki, né? Que eu sei que você está se especializando, não sei se já terminou, mas sei que é a parte Uhum. energética. Aí conta um pouquinho Energia. pra gente o que que é essa parte energética, que deve ser tão É, interessante quanto essa, as outras.
essa parte energética, assim, para mim também, ela veio, assim, foi uma surpresa para mim. Porque eu, desde criança, assim, eu sabia que a gente, de certa forma, a gente é energia, né? A gente tem energia dentro da gente, a gente tem vitalidade. Para mim, a vitalidade era energia. Tipo assim, se eu tô feliz, se eu tô saltitando, se eu tô alegre, se eu tô forte, né? Diziam sempre quando a gente era criança, tem que estar fortinha, né? Não pode ser magrinha, né? Tem que estar fortinha, né? Isso para mim era energia, né? Era vitalidade. Agora, depois da adulta, depois de ter tido câncer, quando eu entrei para um curso de física quântica, né, para estudar física quântica e a lei da atração, e onde eu aprendi realmente, né, a trabalhar e também a entender o que é a energia do nosso corpo e o que a energia do nosso corpo faz. E que nós temos vários pontos energéticos no nosso corpo, e esses pontos energéticos, eles precisam ser trabalhados de uma maneira que você consiga sempre ter eles como canais abertos. Então, eu aprendi sobre os chakras, que muitas pessoas não sabem, mas que anos atrás, muitos falavam sobre a aura, né? Então, sobre a aura eu ouvi falar muito, já há 20, 30 anos atrás. Não era assim com essa profundidade como hoje se fala, né, dos chakras. Então, na verdade, a aura, né, é a nossa energia, a nossa capa de luz, é a nossa capa de energia que a gente tem, que nos protege de tudo o que possa nos causar mal. E o que acontece quando nós estamos com o nosso campo energético afetado? Quando nós estamos com o nosso campo energético afetado, várias emoções se misturam, se contradizem, se embolam, né? Porque você não consegue neutralizar. Seria como, assim, para a gente entender melhor, assim, como nós temos o nosso corpo todo com veias, e onde o nosso coração leva o sangue para todo o nosso corpo circulando, para que a gente possa se manter viva, para nós mantermos a nossa energia viva, os nossos chakras, eles têm que estar livres, abertos, eles não podem estar bloqueados por emoções, por sentimentos, por traumas, pessimismo, né, emoções negativas, e tem que estar assim, sempre alimentados também de maneira correta. E a gente tem 7 chakras. A gente tem os chakras que estão numa linha reta, né? Tem o chakra coronário, tem o chakra frontal, tem o chakra da laringe aqui, tem o no peito, tem um próximo ao umbigo, tem um pouquinho para baixo do umbigo e tem o que é no fundo da coluna aqui, que é no cóccix ali, que é o sacro, que chamam, né? Que é a origem de todos. Então, esse alinhamento que a gente tem ali, ele precisa estar com um fluxo constante de energia. A energia, para mim, a energia, ela circula no meu campo energético, assim como o sangue circula no meu corpo. No momento que eu tiver um bloqueio nas minhas veias, no momento que eu tiver um coágulo, ou no momento que eu assumir uma postura onde eu atrofio, por exemplo, muitas pessoas ficam muito tempo sentadas em frente ao computador, por exemplo. Você fica atrofiando as suas veias, né? Principalmente as veias que descem pelas coxas ali, você fica com os pés, com os joelhos dobrados, daí mais os pés dobrados, então o teu sangue não circula assim, com toda a facilidade que ele deveria de circular. Então, se você não se movimentar seguidamente, você não vai ter a corrente sanguínea circulando habitualmente, assim, que te causam bem-estar. Ela pode até te causar inchaço nos pés, ela pode te causar dormência nas pernas, ela pode te causar dormência nos glúteos, né, por você estar muito tempo sentada. Então, para mim, o energético é a mesma coisa. Se eu não manter o meu energético alinhado, ele também não vai circular a energia da maneira como eu preciso para que eu esteja equilibrada. E o que acontece quando uma pessoa está com o energético comprometido? A pessoa está assim, deixa eu botar mais baixo. A pessoa, em vez dela estar ereta, assim, ó, ela fica assim, ó, os ombros encolhidos, às vezes a cabeça baixa, porque está depressiva, fica caminhando na rua, fica olhando no chão, o peito está aqui encolhidinho, os ombros estão caídos, as costas estão fundas, assim, né? Então, o que isso diz, você ver uma pessoa assim? Essa pessoa lá não tá bem, né? Ela tá tão encolhidinha, tá tão esquisitinha, né? Não tá bem. E realmente ela não está bem.
porque ela está obstruindo ali o círculo do energético dela. Ela não está nem visualizando, ela não está apreciando, ela não está vendo nada, porque ela está olhando para o chão, ela não está vendo nada. Então, a pessoa que está com o seu energético alinhado, por exemplo, se ela está caminhando na rua, ela vai estar observando a natureza, os carros andando. A pessoa que está bem, ela está bem até mesmo no engarrafamento. Ela até acha coisas positivas a ver num engarrafamento de carros, né? Numa grande cidade, num grande centro. E a pessoa que está mal, ela não enxerga nada de bem, nem que ela estiver numa praia. Ela não vai enxergar nada de bem. E a pessoa que está com o energético alinhado, ela não fica com o peito encolhidinho, ela fica ereta, ela fica de cabeça erguida. Ela não ergue a cabeça lá em cima porque ela é mais que os outros, mas ela também não baixa a cabeça lá embaixo, pelo menos ela olha no olho, ela não desvia o olhar. Muitas vezes você conversa com uma pessoa e você sente assim que a pessoa conversa com você e ela não consegue olhar no seu olho. As pessoas que não conseguem olhar no nosso olho quando elas conversam conosco é porque elas não têm autoconfiança nelas mesmas. Não é nada com você, né? Não é nada com o outro, é comigo. Então, se eu não tenho autoconfiança em mim, se eu tenho medo de olhar no teu olho porque eu vou dizer alguma coisa e você pode ver no meu olho que talvez aquilo eu não esteja falando com tanta convicção e que eu não vou conseguir convencer você porque aquilo não é real ou não é verdadeiro, então eu não consigo olhar no teu olho. Agora, no momento que você tiver com todo o seu alinhamento energético tranquilo, sereno, circulando como tem que ser, você só vai falar aquilo que você sente, aquilo que você é, aquilo que é verdadeiro. Porque você não consegue mais falar o que não é. Você não consegue mais dizer sim para tudo. Quando você tem que dizer sim, aquele sim te prejudica. Você passa a dizer não muitas vezes. Você sabe que vai doer no outro, que talvez até vai doer em você por ter que dizer não. Mas você não vai mais se ferir. Porque você vai ter amor próprio. Eu não posso me ferir mais, eu não posso me machucar. Porque aí eu vou me tornar uma pessoa amarga, eu vou me tornar uma pessoa cruel, eu vou me tornar uma pessoa que quer ferir os outros também, porque eu estou ferida. Então, uma pessoa que alinha o seu energético nunca mais fere ninguém. Então, esse é o sentido da gente alinhar os nossos chakras, da gente ver o que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter esse caminho de luz sempre aberto no nosso canal, sempre circulando, sempre emanando energia, luz, calor para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E isso traz uma energia tão boa que muitas vezes as pessoas se aproximam da gente, pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas se aproximam da gente porque elas sentem aquele bem-estar que a gente está emanando. Assim como também muitas pessoas às vezes se afastam de outras pessoas porque sentem que aquela pessoa está fazendo mal, simplesmente por ela estar no mesmo ambiente, por ela estar negativa, por ela estar brusca. Então, isso é muito da parte sensitiva da pessoa. Então, trabalhar a energia, o energético, é se tornar uma pessoa sensitiva, sentir. Legal, muito legal. Bom, a parte alimentar, acredito que é super dicas, né? O que devemos comer, o que devemos evitar, né? Acho que entra Isso. a parte da hidratação também, né? Nessa parte alimentar. A parte alimentar é muito ampla, então não vou entrar muito na parte alimentar, até porque eu já falei demais quase. Mas assim, a parte alimentar é mais isso mesmo. É uma reeducação alimentar, é você evitar os alimentos que são tóxicos, os alimentos que são inflamatórios, os alimentos que não são alcalinos, evitar um pouco, principalmente, né, os 3 pós brancos. Tem uma mentora que sempre fala que existem 3 pós brancos que são muito prejudiciais à nossa saúde, que é o açúcar, a farinha e a cocaína, né? Então, a gente precisa evitar esses 3 pós brancos aí o máximo possível, né? Então, a gente consumir menos açúcar e menos glúten vai ajudar muito. Claro que cocaína nem pensar, né? Mas é que a gente brinca, né? A gente dá uma brincada nisso. Mas, assim, também, leite e derivados também é bem importante a gente consumir com moderação. Quem não conseguir abolir totalmente da sua dieta. Mas quem conseguir abolir vai ter inúmeros benefícios.
quem conseguir abolir o leite e derivados. E também a hidratação, né? Eu aprendi a tomar água depois que eu tive câncer, porque antes disso eu tomava chimarrão, tomava Coca-Cola, tomava refrigerante, tomava suco com açúcar, tomava chimarrão, chá, mas não tomava café, mas não tomava muita água. Agora eu aprendi a soltar, né? Não tomar mais refrigerante, café muito pouco, cervejinha também, lá de vez em quando, socialmente. Claro que a gente não vai deixar de tomar uma cervejinha, uma caipirinha socialmente, mas o café com muito cuidado, né? Muita disciplina. Hoje eu tomo mais chá, eu tomo algum chimarrão ainda, mas também não tanto. Aqui no sul a gente toma, né, muito chimarrão, então o chimarrão fica meio difícil de abolir, até porque é um símbolo de confraternização, né, entre os gaúchos aqui, que a gente vai visitar uma pessoa, a gente toma chimarrão, né, com a pessoa, numa roda de chimarrão. Então, é difícil de abolir totalmente, mas assim, eu reduzi bastante. E a hidratação, de 2 a 3 litros de água por dia. E alimentos da terra, né, como se diz, alimentos o mais naturais possíveis. Desembrulhe menos, né, e descasque mais, como fala uma mentora nossa também, né. Então, a gente tem aquela tendência de ir no supermercado, comprar tudo pronto, né, tudo empacotadinho lá e chegar em casa só abrir e comer. Ou a gente tem a tendência de ir na farmácia comprar o comprimido pronto e ingerir, ao invés de ir lá no pomar ou na horta e pegar uma plantinha e fazer um chazinho, né? Então, a alimentação basicamente é dicas e muita experiência assim, própria que eu posso passar para vocês nesses itens aí que eu citei, né? E alimentação, hidratação, para ter energia, para ter saúde. E isso tudo ajuda muito o nosso mental, o nosso emocional, o nosso energético e o nosso espiritual. Porque quando eu tenho uma saúde plena, todos os outros campos são mais fáceis de trabalhar. Com certeza. Aí, então, o último, né, que faltou eu falar, que é o físico, esse também é muito importante, porque é ele que dá o sustento, né, do nosso corpo, é ele que nos carrega, né? É os nossos pés que nos levam onde precisamos ir, as nossas mãos que trabalham, né, fazem as coisas por nós, e a cabeça que precisa pensar, o coração que precisa sentir, né, a mente e o coração que precisam trabalhar juntos, né, pensamento, sentimento. Então está tudo emaranhado, né, energético, o espiritual, o emocional, o mental, a alimentação e o físico. Então eu pratico atividade física regularmente, eu caminho, eu faço caminhadas, agora eu entrei para academia também, novamente, eu faço yoga. Então, na parte física, seria também dicas e também rotinas, né? Dicas de novos hábitos, dicas de complementar a sua rotina, de fazer uma rotina, uma agenda, por exemplo, assim, de atividades, de como que você pode trazer no seu dia a dia tempo para todas essas áreas da sua vida. Se dedicar um pouquinho para cada área da sua vida. Se não puder diariamente em todas elas, então faça uma programação. Um dia uma, outro dia outra, mas foque pelo menos um dia por semana em cada uma dessas áreas, que são 6 áreas, então são 6 dias, né? E sobra o 7º dia para descansar, como Deus também descansou, né? Então, assim, é um começo se eu puder fazer cada dia um, e assim eu vou depois melhorando e vou melhorando até que eu consigo fazer um pouquinho de cada uma a cada dia. Isso seria o ideal. Você já tem uma previsão de quando começa a sua mentoria? Eu agora estou na fase, né, da doação das mentorias gratuitas, até porque eu comecei esse ano agora, né, com mentorias, na verdade em outubro do ano passado, mas mais esse ano que eu estou focando mais nas mentorias, mas eu ainda estou nas mentorias gratuitas. Estou atendendo de 2 a 3 pessoas por mês, gratuitamente, 1 hora semanal. E eu faço isso através de um sorteio. Eu divulgo na minha rede social. Até vou te mandar depois também o vídeo que eu já fiz daí para colocar na rede social. Já coloquei agora, hoje na rede social, e aí eu divulgo para que as pessoas coloquem lá. Eu quero participar, né? Seja no Instagram, no Facebook, ou a pessoa pode me mandar um WhatsApp também. Eu quero participar do sorteio da sua mentoria. E aí eu coloco todos os nomes aqui, eu já tenho alguns nomes, ó, dentro do potezinho aqui, ó. Já estão dobradinhos, papeizinhos aqui das pessoas que já se inscreveram.
E as pessoas que não são sorteadas nesse mês, elas ficam no meu potezinho para o mês seguinte, elas vão concorrer no mês seguinte novamente. Eu vou mandar depois o meu site para você colocar na descrição desse vídeo também, daí as pessoas podem abrir meu site, lá tem todas as minhas redes sociais, tem o meu WhatsApp, tem meus canais todos lá. E aí as pessoas são adicionadas num grupo, onde elas fazem parte do grupo, onde eu também trago alguns conteúdos lá no grupo, e onde também eu converso no privado com essas pessoas também. Elas podem, as pessoas que estão lá no grupo, né, não precisa ser sorteada para mentoria, podem me procurar no privado, podem tirar dúvidas, podem me fazer perguntas, podem colocar lá no grupo, podem trocar experiências com as pessoas lá do grupo. Então, é muito enriquecedor. Isso é tanto para pacientes oncológicos, como também pacientes não oncológicos, né, pessoas que queiram buscar uma nova qualidade de vida, um novo estilo de vida, né? Não necessariamente precisa ser paciente oncológico. Porque se eu tivesse buscado algo assim há uns 15 anos atrás, talvez eu não teria tido o câncer. Então, hoje eu faço isso porque eu não quero ter uma recidiva, ou mesmo que eu tenha uma recidiva um dia, eu não quero ter essa recidiva e eu ter que pensar assim, meu Deus, eu não me cuidei, eu não fiz nada para que isso não acontecesse. Não, eu vou me cuidar, eu vou fazer o que eu acho que precisa ser feito. Se eu tiver uma recidiva, eu sei que eu não estou livre disso, ninguém está livre, quem já teve câncer uma vez, mas eu tenho certeza que se eu tiver, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais fácil de eu enfrentar do que se eu não estivesse cuidando da minha saúde. Então, eu mudei completamente minha vida, por isso que meu curso, minha mentoria, né, o meu grupo lá se chama Novos Hábitos, Nova Vida, porque hábitos a gente tem que mudar para o bem, e quando a gente vê que ele é bom, a gente precisa seguir ele, a gente não pode voltar aos velhos hábitos. Assim como não adianta fazer uma dieta para perder alguns quilos e quando a gente eliminou aqueles quilos, a gente voltar a ter a vida que a gente tinha antes. Isso não vale, isso não traz felicidade, prazer, alegria, isso não é bom para o nosso corpo, nem para a nossa mente, nem para o nosso emocional. Então, para mim, um novo estilo de vida é uma reeducação alimentar, não é uma dieta, é uma reeducação alimentar, é uma reeducação postural, é uma reeducação mental, né? Espiritual, é tudo novo, tudo novo. Então, eu tive câncer, eu curei o câncer, e a minha vida hoje é uma vida nova. Então, se a minha vida é nova, ela precisa ser diferente, eu tenho que fazer diferente, né? Então, hoje, graças a Deus, estou muito feliz com a nova vida que eu tenho. Exemplo mesmo. É um privilégio ter trazido um grande exemplo como você aqui, que eu sei que vai ficar no Instagram, depois vai para o YouTube, sempre com o tempo vai alcançando pessoas e é um grande exemplo. E tomara que a gente possa, né, aos poucos, todo mundo participando da sua mentoria. Tomara que você consiga fazer uma mentoria um dia de um grupo bem grande, sabe? Bem grande, É que o meu nem plano. a nossa É o meu plano mentoria. para o ano que vem. Para o ano que vem eu pretendo fazer uma mentoria mais ampla, talvez com alguma taxinha, mas um valor assim bem popular, como se diz, né? Bem Mesmo, satisfatório para sim. todo. E aí fazer uma reunião no Meet ou no Zoom. É o meu sonho, né? Fazer uma mentoria assim com várias pessoas, com 15, 20 pessoas, talvez, né, numa sala. E trazer, então, convidados também para essa mentoria, né, enriquecer com mais produtos, né, mais exemplos, mais palestras. E também a gente tem agora, eu e uma amiga minha, a gente vai lançar também uma mentoria coletiva, que é uma psicoterapeuta oncológica. A gente vai lançar, essa mentoria a gente vai lançar agora, se eu não me engano, no mês de setembro, a princípio. Mas essa não é daí uma mentoria da minha origem, somente da minha origem, né? É uma parceria que eu estou fazendo. Essa, então, já vai estar disponível a partir de setembro, fim de agosto, começo de setembro, já vai estar disponível. Mas a minha mentoria em grupo, eu pretendo, agora no ano 2023, também executar esse plano aí. Ai, Essa proposta. mantenha-nos informados, por favor. Com certeza. Claro, claro, Ai, que bom. Minha claro. amiga, você quer acrescentar mais alguma coisa? Algo que você gostaria de dizer? Uma mensagem para essa mulherada, esse povo aí? Fica à Eu vontade. só quero te agradecer.
agradecer muito também o convite. Nossa, fiquei muito feliz. A gente tinha programado tanto tempo já nessa live, daí sempre surgia uma coisa ou outra, a gente acabava não fazendo, e eu fiquei muito feliz. Eu estou acompanhando o teu canal também, já assisti quase todos os teus vídeos, ainda falta alguns, mas eu já assisti uns quantos. E te desejo muita sorte também no seu canal. Você é uma pessoa muito, assim, disciplinada, uma pessoa muito esforçada, assim, te admiro muito também pela tua dedicação. E agradeço muito o teu convite, então, e também quero deixar aqui dito, né, para que todas as pessoas que gostaram dessa nossa live compartilhem também nos seus grupos, com seus amigos, amigas, e que talvez você toque o coração de alguma pessoa que precise ouvir o que a gente falou aqui nessa live, o que foi de suma importância, porque realmente é algo que nós precisamos cuidar. Todos nós precisamos cuidar. Mesmo que aparentemente nós não estejamos doentes, mas precisamos cuidar, assim como cuidamos do nosso físico, da nossa aparência, assim precisamos cuidar do nosso interno. Então, dê essa live de presente para alguém, compartilhe com alguém, divulgue, convide as pessoas para nos seguirem, eu e a Drica também, lá no canal dela, para que as pessoas assistam nossos conteúdos, nos deem essa força para que a gente consiga trazer sempre mais conteúdo para mais pessoas, porque essas pessoas precisam ter, essas pessoas que tenham essa coragem que nós duas estamos tendo, né, de colocar a cara aqui, né, ao vivo, e falar sobre os nossos desafios, sobre as nossas dores, né, sobre tudo que a gente passou e tudo que a gente precisou vencer para estar aqui. Então, isso é muito importante a gente falar, porque isso pode ajudar muitas pessoas. Seria essa mensagem, então, e muito obrigada, querida, pelo seu convite. Eu que agradeço. Fora a mentoria, tem algum grande sonho que você gostaria de deixar de registrado, que você vai realizar, que você gostaria de realizar? O meu grande sonho é escrever meu livro, né? Que já estou aí com o rascunho, já estou em andamento com o rascunho aí. Eu quero escrever o meu livro e, na verdade, eu quero fazer 2 livros, né? A Fátima de antes e a Fátima de depois do câncer. Mas, a princípio, eu vou escrever primeiro o livro pós-câncer. Depois eu vou fazer o outro. E já estou com ele rascunhado, porque eu já fiz um curso também que eu estou subindo para a Hotmart agora também para venda, né? Que é 21 dias de autoestima para mulheres com câncer. Esse curso vai estar disponível em breve também. E esse curso, ele tem muitas dicas valiosas também. Ele tem uma história minuciosa da minha vida, um tanto de antes e um tanto de depois também. E esse resumo desses áudios e desses vídeos vai ser também parte do meu livro, que eu vou, se Deus quiser, lançar nos próximos... Olha, eu acho que não vai ser nos próximos meses, mas nos próximos 2 anos, creio eu, que no mais tardar, no ano 2024, eu pretendo lançar o meu livro. Seria o meu sonho, que eu quero deixar registrado aqui, meu compromisso. Legal. Nossa, coloca um monte de foto da fazenda também. Já pensou? Nossa, show. Você tem muito conteúdo, com certeza. Muita vitória, muita vida, muita coisa para passar, com certeza. Tá bom, então, minha amiga. Brigadão, viu? Mais uma vez, obrigada pelo privilégio. Deus abençoe. Você sabe o quanto que isso é importante mesmo. Não é balela, não. Você sabe o quanto que isso significa mesmo, né? De verdade. Imagina. É verdade, imagina. Obrigada, viu, minha amiga? Deus abençoe. Qualquer coisa, sabe como me achar. Se tiver o meu alcance, junta, viu? Tá bom, você também. Pode contar comigo para tudo que você precisar. Eu Sempre tenho estou disponível. certeza disso, tenho certeza. Um beijo, meu amor. Tudo de bom, viu? Beijo. Obrigada para quem assistiu e para quem vai assistir depois. Gratidão. Tchau, tchau.